Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação Jair Ruiz Martinez. Caminhos da Luz. Muito bom dia, amigos ouvintes. Estamos iniciando mais uma edição do programa Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Estamos aqui trabalhando juntamente com o Renato Rosim, cuidando da parte técnica, e ao nosso lado, o senhor Roberto Bueno, lá da cidade de Pederneiras, que, aliás, há poucas semanas fez uma palestra magnífica lá no Centro Espírita Verdade e Luz. Uma palestra muito bem elaborada, muito bacana, nós estivemos lá. Felizmente estava lá aquele dia e não perdi essa oportunidade de ouvi-lo naquela explanação. Então, Roberto, bom dia, prazer em tê-lo aqui conosco no Caminhos da Luz. Bom dia, Jair, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Piratininga, bom dia aos nossos irmãos espíritas que estão nesse momento aí recebendo a palestra aí no seu lar, né? Que é importante. Quantas pessoas no dia de hoje talvez não pudessem ir até uma casa espírita, uma casa de oração, e através desse espaço, esse ponto de luz aqui, através das ondas da Piratininga, poder entrar na sua casa, levar a mensagem de Jesus, levar uma palavra para o seu coração. O nosso muito bom dia também para os nossos amigos lá de Pederneiras, da casa a qual eu faço parte, o Centro Espírita Eterna Amizade, e a minha irmã também, que está sempre nos acompanhando lá do outro lado do mundo, na Suécia, né? Ela nos acompanha aqui toda vez que a gente está aqui na rádio, e não só quando eu venho para a rádio, mas ela ouve sempre lá, o pessoal se reúne lá para almoçar, ouvindo aqui o programa que bate exatamente o mesmo horário. Na Suécia agora, por volta da 1h da tarde, eles estão almoçando e ouvindo a gente aqui. Muito bom, um bom dia, um bom almoço, né, senhor Roberto, para todos eles lá. Senhor Roberto, vamos então a uma prece inicial e depois nós entraremos efetivamente no tema de hoje. Muito bem, Jair. Vamos lá para a prece então, em seguida a gente começa a falar do tema que a gente veio trazer aqui hoje, que é o que é a vida e a importância da terapia do perdão. O que é a vida? O que é a vida e a importância do perdão a gente vai abrir aqui já para falar. Antes, Jair, vamos fazer uma prece então, e agradecendo a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui, todos nós, você aí no seu lar, poder abrir os olhos na manhã de hoje, mais um dia encarnado, né? Que os bons espíritos possam se fazer presente no seu lar, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes sejam liberadas por Jesus, para que elas estejam aí contigo agora, com todos nós, para essas pessoas que nós estamos trazendo o nome dela no nosso pensamento nesse instante, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes vão visitá-las, onde quer que elas estejam, também aquelas pessoas que estão trazendo os nomes dos seus entes queridos, Jair, que já partiram, né, para o plano espiritual, que se por aventura ainda não foi resgatado, que Jesus permita que as equipes socorristas vão até esses nossos irmãos. Enfim, Jesus, onde tem alguém sofrendo nesse instante, clamando pela sua proteção, pelo teu auxílio, que a tua infinita misericórdia, Mestre, vá ao encontro desses irmãos, socorrendo, levando a energia e o conforto que cada um necessita. Nós te pedimos, Jesus, não pelo nosso merecimento, mas sim pela tua misericórdia, pelo teu amor que para conosco é infinito. Muito obrigado, Jesus. Então, Jair, na manhã de hoje a gente escolheu falar aqui, depois da nossa prece, a importância da terapia do perdão e o que é a vida, né? O que é a vida? Essa é uma daquelas perguntas para a qual todos nós gostaríamos de encontrar resposta, né? E muitos, cada um tem uma forma. Com certeza cada um de nós já pensou e tentou definir a vida, né? E com certeza também cada um de nós já se perguntou muitas vezes, por que tantas dificuldades, né? Por que é tão difícil a gente viver? Tantos obstáculos, tantos desafios, tantas dores, né? Tantas coisas que
são contra, a gente planeja uma coisa e não dá certo. Por quê? Por que das dificuldades? Porque é tão difícil viver. Vamos citar aqui algumas das situações que nos causam sofrimento ao viver, né? Por exemplo, uma delas, a que mais nos incomoda, que nós pedimos na prece agora, né? Inclusive para que Jesus visitasse todos os doentes, é a falta de saúde, né? Quando nós somos visitados pela enfermidade, isso nos causa muita dor e nos torna difícil viver um momento desse. O desencarne de um ente querido, né? Quando nós perdemos o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filhinho, o nosso pai ou a nossa mãe, também é um momento muito difícil na nossa encarnação. Os problemas de relacionamentos familiares, pai e filhos, né? Filhos e os seus pais, os maus relacionamentos entre amigos, né? A perda de bens materiais. Nossa, quantas pessoas se desesperam, sofrem, principalmente num momento tão conturbado que nós estamos passando agora, né? Quantos pais de família desempregados. Então isso causa muito sofrimento, muita dor. Então, e a gente precisa definir vida, para que a gente vá falar mais adiante de cada uma dessas coisas, a falta de saúde, o desencarne, os sofrimentos, né, causados pelos maus relacionamentos. Mas vamos definir primeiro o que é vida. A gente diz que vida, Jair, é aquele... Sabe quando a gente olha para um cachorrinho, ele está deitado lá dormindo? Você não sabe se ele está dormindo e a gente fala, será que está morto? E aí a gente mexe com um animalzinho e ele se mexe. Então, ele se movendo, a gente já percebe que ele está vivo. Então, vida é movimento, é animação, né? A gente diz que uma coisa está viva porque ela está se movendo, né? Está animada. Mas, de maneira geral, para que entendamos mais facilmente, define-se vida, os cientistas, os médicos, os estudiosos, eles entendem como vida desde o momento do nosso nascimento até o momento do nosso desencarne. Isso de uma maneira geral. Mas para nós espíritas, não. Nós espíritas, a vida é uma enciclopédia. É um livro gigantesco. E esta encarnação, esse período que comprime desde o dia do nosso nascimento até o nosso desencarne, é apenas uma página do grande livro que nós estamos escrevendo. Então veja, o espírita reencarnacionista, nós somos reencarnacionistas, nós já vivemos antes dessa vida e vamos viver muitas outras depois dessa ainda. Então para nós, a gente olha a vida com os olhos do espírito imortal. E quando a gente passa a enxergar a vida com os olhos do espírito imortal, muda muita coisa. A gente começa a entender as razões dos nossos sofrimentos, né? A gente começa a entender melhor por que nós estamos passando por determinadas situações. E daqui a pouco a gente vai começar a entrar na parte do perdão, que é onde a gente vai elucidar todas essas questões. A vida, a sua finalidade e os seus objetivos. Para que final serve a nossa vida, né? Você já parou para pensar, amigo ouvinte? Por que você está encarnado aqui na Terra? Por que nós estamos aqui? Será que foi mero acidente a gente ter nascido aqui? Por que será que nós estamos aqui? Por que nós vivemos? Né? Qual o objetivo de tudo isso, né, senhor? Por quê? Qual o objetivo da vida? E onde é que nós deveremos chegar? Exatamente, Jair. Muito, muito importante, muito oportuna essa sua colocação. Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Valdo Pereira Franco, ela disse que vida é uma experiência, a vida física, ela está falando da vida física. A Joana diz que a vida física, ou seja, do momento que a gente nasce até o momento do nosso desencarne, é uma experiência iluminativa, que enfrenta inumeráveis desafios no seu processo de crescimento, exigindo esforços bem direcionados a fim de solucionar todos os nossos problemas. E entendamos aqui, a vida física, como que a Joana colocou aí, é o período da nossa encarnação, esse período aqui, que como eu disse no início, é uma página do grande livro da vida que está sendo escrito. Essa experiência, a Joana diz que é iluminativa. Então, vida é iluminativa. Nós estamos aqui para evoluir, para crescermos,
A escola ela pode ser vista como a terra, ela pode ser vista como uma grande escola, uma oportunidade de aprendizado muito grande. Então, Joana disse que a vida é uma experiência iluminativa. Lá na questão 132, Jair, de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os espíritos qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Então, por que Deus impõe a encarnação para nós? Qual a finalidade disso? E os espíritos responderam: Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a esta perfeição, eles, ou seja, nós, espíritos, devemos sofrer todas as vicissitudes da experiência corpórea. Nisto é que está a expiação. Devemos sofrer todas as vicissitudes. Não confunda, muita gente acha que nós espíritas fazemos apologia ao sofrimento, que a gente diz que tem que sofrer, que a vida que o espírita só fala de sofrer. Não. A doutrina espírita, ela veio mostrar para o mundo que existe um objetivo mais sério na nossa vida, além da curtição, do prazer, do simples deleite, né? Nós não estamos aqui de férias, passeando, né? Você está sofrendo, você está passando por um momento difícil. A vida é uma oportunidade oferecida a cada um de nós, por Deus nosso Pai, para o nosso crescimento. É esse o objetivo. Deus impõe a encarnação para nós. Nós estamos aqui para crescer e evoluir. Assim, nós começamos a entender os motivos dos nossos sofrimentos, né? Quem é responsável pelo nosso sofrimento? É alguém que fez um trabalho para a gente, uma encruzilhada, né? Que a gente costuma dizer: minha vida não está dando certo, alguém fez alguma coisa para mim. Meus irmãos, tem sim alguém que fez alguma coisa. Você que está ouvindo aí agora, a gente vai revelar aqui, viu, Jair? Nós vamos revelar quem faz mal realmente para a gente. Se você hoje, já de manhã, foi no espelho e deu uma olhadinha agora de manhã para escovar os dentes, pentear o cabelo, você viu a pessoa que faz mal para você. A pessoa que faz mal para nós é exatamente nós mesmos, através das nossas más escolhas, das nossas más tendências, da semeadura que a gente tem feito. Então, os dissabores que a vida tem nos oferecido, nada mais são do que frutos das nossas escolhas. Ninguém faz mal para a gente a não ser nós mesmos. Somos nós co-participantes, somos nós co-produtores de tudo que tem nos acontecido. Até porque, né, Sr. Roberto, se alguém efetivamente tivesse a intenção de fazer alguma coisa para prejudicar alguém, desde que ela esteja espiritualmente em equilíbrio, está bem com Deus, é como se jogássemos, ou alguém jogasse água numa pessoa que está com a capa. A água vai bater, mas não vai molhar, não vai fazer nada. Então, a única pessoa que pode, o senhor colocou muito bem, efetivamente fazer mal a alguém é a própria pessoa. Esse sim. Exatamente. Somos nós os responsáveis por tudo que está acontecendo na nossa vida. Se o amigo ouvinte fazer essa viagem no seu íntimo agora, no seu interior, e analisar direitinho por que você está vivendo esse momento na sua vida, você vai ver que em algum momento foi uma escolha que você fez, foi um caminho que você seguiu, foi você. Muitos nos procuram no atendimento fraterno e dizem assim: eu estou sofrendo muito, porque o meu marido, a minha mulher, o meu filho, eu não me dou com o meu marido, eu não me dou com a minha mulher. E aí a gente pergunta, e ele fala assim: eu não sei por que eu sofro, quem que fez isso para mim, né? Fala: pô, mas como quem fez isso? Alguém botou um revólver na sua cabeça e fez você casar na marra? Não, eu casei, eu fui lá na igreja, eu falei sim. Então, meu irmão, foi você mesmo que fez a escolha. Somos nós, é que a gente esquece, né? Mas se você fazer uma viagem no seu íntimo, no seu interior, a gente vai ver que todos os momentos difíceis pelos quais nós estamos passando têm a nossa mão. Fomos nós que escolhemos. Em algum momento a gente escolheu seguir por aquele caminho. A gente semeou aquilo. Hoje nós estamos colhendo. Né, Jair, tem aquele ditado que diz assim: a semeadura ela é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Então a gente pode semear à vontade. Agora, cuidado com a semente que você está semeando, porque depois você vai ter que colher a semeadura, né? Mas então, por que nós sofremos então? Se Deus
não é Deus que nos castiga de jeito nenhum, gente, jamais. Se não é Deus, então por que nós sofremos? Da onde vem o sofrimento? Bom, Deus criou as leis universais. Deus criou as leis universais. Olha, isso quer dizer que a lei que governa o planeta, que rege o planeta Terra, ela é para todo o universo. Ou multiverso, hoje já se fala na teoria do multiverso. Então, se você não reencarnar mais na Terra e for reencarnar em um outro planeta, você vai seguir as leis universais. Nós vamos, essas são as leis. As leis de Deus, elas são eternas e imutáveis. Então, qual a razão da gente sofrer? A gente sofre porque a gente infringe as leis de Deus. A gente quer ser feliz, para a gente ser feliz a gente precisa seguir as leis de Deus. Que Jesus sintetizou em 2 leis. Todos os 10 mandamentos, ele diz que está contido, e todas as leis e os profetas estariam contidos na máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha só, amar a Deus sobre todas as coisas. Significa que você tem que amar a Deus, deva amar a Deus, mesmo quando está tudo dando errado, tudo está difícil na sua vida. Esse é um ponto. E ao seu próximo como a si mesmo. É quando a gente enxergar no outro como se fosse uma extensão de nós mesmos. Então a gente sofre porque a gente infringe as leis de Deus. Deus criou as leis e a gente deve seguir essas leis. E quando a gente infringe as leis, daí vem o sofrimento, né? E na questão 614 do Livro dos Espíritos, está lá, Kardec perguntou: o que se deve entender por leis naturais? E os Espíritos responderam: as leis naturais são as leis de Deus, única, verdadeira, responsável para a felicidade do homem. E o homem só se torna infeliz quando dela se afasta. Então veja, meus irmãos, as leis de Deus é a única, verdadeira, responsável para a nossa felicidade. E a gente, o homem, ele diz lá, só se torna infeliz quando dela se afasta. Então, nós estamos sofrendo hoje porque alguma coisa, em algum momento, a gente se distanciou das leis de Deus. Nós não estamos as praticando. Exatamente, Roberto. Isso, nas leis humanas existem algumas, vamos chamar de cláusulas, que nós já ouvimos falar de cláusulas pétreas, né? São aquelas leis que não podem ser mudadas, feitas pelos homens, mas não podem ser mudadas de jeito nenhum. Pétreas, com certeza vem de pedra, uma coisa que não pode se mover. E as leis de Deus poderia se comparar, de certa forma, a essas leis, né? Deus fez aquele conjunto de leis que não muda de jeito nenhum. Aquilo lá é eterno, né? E infringindo qualquer uma delas, nós corremos o risco, não, efetivamente erramos e muito, né, na infringência dessas leis. Então, é fácil de fazer essa comparação, né? Porque Deus não poderia fazer uma lei para cada situação. Eu vou fazer uma lei aqui para ajudar o Roberto, porque ele está em dificuldade, eu vou dar uma ajeitada na situação dele. Aí tem o Roberto, o João, o Pedro, não vai fazer um para cada um, não. A lei é única para todos. E aquele que cumprir, ótimo. Aquele que não cumprir, paga pelo não cumprimento dela. É simples, não é? Quer ser feliz? Eu quero ser feliz. O amigo ouvinte que está aí do outro lado quer ser feliz. A gente precisa seguir as leis de Deus. Não tem outro caminho. A felicidade nossa, a felicidade que a gente almeja, depende da nossa capacidade de amar o próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas. As leis de Deus, como você disse, leis pétreas, a lei de Deus, elas são universais. Os Espíritos perguntaram na 615, logo após a 614, que eles perguntam o que são as leis naturais, eles perguntam, e elas são eternas? E os Espíritos respondem, eternas e imutáveis como o Deus o é. Então veja, são leis universais, eternas, imutáveis. Na lei do homem, Jair, como você disse aí, Deus não faz uma lei para agradar esse ou aquele filho. Porque o pai é um pai de amor, misericordioso. Ele ama todos os seus filhos indistintamente, não diferencia um do outro, não ama mais um do que o outro, de forma alguma. Então,
na lei do homem existe brecha. Os advogados acham brechas na lei, né? E ali trabalha e consegue ali vencer uma causa, que às vezes nem seu cliente teria tanta certeza de ser o vencedor, mas contratando um bom advogado, você busca umas brechas na lei e consegue acabar vencendo um processo, por exemplo. Na lei de Deus não existem brechas. A lei de Deus é imutável, eterna, sem brechas. Está lá, não matarás, e não matarás. Ah, mas a lei do homem diz, você pode matar, você pode fazer um aborto, caso seja vítima de um estupro, por exemplo, né? Pode matar. Isso é lei do homem, não é lei de Deus. A lei de Deus está lá, não matarás. Porque a gente, sem querer entrar nesse detalhe, que não faz parte do nosso estudo nessa manhã, porque quando acontece um estupro, além do criminoso, que é um crime bárbaro a violência contra a mulher através do estupro, é bárbaro esse crime. Mas tem a vítima, que é a mulher, tem o criminoso, aquele que cometeu esse delito, mas agora existe uma terceira pessoa, um inocente, né? Porque esse bebê, o fruto dessa situação é inocente e vai morrer. Né? Se for para o aborto, vai morrer. Vai ter interrompida a sua chance de reencarnar. A lei de Deus diz, não matarás. Né? E a lei do homem fala, não, você pode matar caso tiver uma deformação física, assim, assim. Isso é lei do homem. A gente não pode confundir as leis do homem com as leis de Deus, que são eternas e imutáveis, sem brechas. Jair, seguindo, a doutrina espírita, como religião, era uma das que mais trabalham para a felicidade do homem. Ela mostra-nos o caminho para chegar até a felicidade, o que se deve fazer, né? Mostra-nos como a infelicidade é criação nossa mesmo. A nossa infelicidade é fruto das nossas escolhas, como nós dissemos, por meio das nossas ações, das nossas escolhas. Nós podemos acabar com o sofrimento, com a infelicidade, quando a gente se pontificar a seguir as leis de Deus, as leis que levam à felicidade, que tanto a gente busca e almeja, né? Os problemas, as dificuldades, as dores, os desafios que enfrentamos não são castigo. Deus não castiga ninguém, e sim resultados das nossas escolhas. Nós estamos colhendo o que plantamos. Deus é amor. Deus não castiga ninguém, jamais. É amor. Todas as religiões são unânimes numa situação. Deus é amor. Todas. Independente da religião que o irmão que está nos ouvindo aí hoje, ele segue, Deus é amor. Então, Pai de infinita misericórdia, não castiga ninguém. É a gente que se pune quando a gente transgride as leis de Deus. Como nós nos portamos diante da dor e do sofrimento? Como que a gente reage na nossa caminhada quando nós enfrentamos os dissabores, né? Nós sabemos que na nossa vida, diariamente, nós estamos nos defrontando com dificuldades. Nós resolvemos uma e já vem uma outra, logo em seguida, viu, Jair? A gente mal resolve uma situação e já vem uma outra atrás. Os problemas na nossa vida, as dificuldades, são como as ondas no mar. Quando a gente fica na praia e vê uma onda arrebentando nos nossos pés ali, a gente nota que já tem uma outra atrás, mais uma outra, tudo vindo na nossa direção e mais lá adiante uma outra se formando. Então os problemas na nossa vida, aqui nesse estágio evolutivo que nós estamos, né, provas e expiações, os problemas aqui são intermináveis. A gente resolve um e já vem outro, né? Então, a gente precisa, o grande lance é a gente saber de que forma a gente vai lidar com as dificuldades. A maneira com que cada um lida é que faz toda a diferença. Um dos grandes ensinamentos trazido pela doutrina espírita é essa, que nós já vivemos antes dessa vida, nós vamos continuar vivos depois dessa vida. Então, nós não somos inocentes. Muitas vezes a gente não acha a causa da dor, do sofrimento nosso nessa encarnação. É fruto de uma encarnação passada, né? São vestígios de uma encarnação passada. Nós já existimos antes dessa encarnação e vamos continuar vivos, existindo depois dessa. Assim, levaremos conosco tudo aquilo na nossa bagagem que nós estamos fazendo aqui. A gente costuma dizer assim, Jair, eu ouvi as pessoas dizer assim, quando a gente morrer, a gente não vai levar nada daqui. E eu digo que a gente vai levar sim, Jair.
a gente vai levar tudo que a gente fez de bom e tudo aquilo que a gente fez de ruim. Vai conosco. Tudo que nós fizemos de bom vai ser nosso advogado por onde quer que a gente passe. Se é pelo umbral, não importa. Por onde a gente passar, o bem que a gente fez será nosso advogado. E tudo aquilo que a gente fez que não foi bom, a gente vai precisar nos ajustar com as leis. Então, assim, a gente vai levar, assim, o que a gente fez. Então, os frutos, né, que a gente vai colher, refere exatamente daquilo que a gente plantou. Por isso que a gente precisa ter sempre em mente a preocupação em fazer o bem. Porque o bem faz bem para quem pratica o bem. Não é que, eu estou ajudando a pessoa, não. Quando a gente ajuda alguém, o maior beneficiário daquela situação somos nós mesmos. Às vezes a gente fala assim, eu me encontro enfermo, eu estou doente, eu não posso ajudar ninguém. Mas e quando a gente estava com saúde? E quando a gente tinha saúde, o que a gente estava fazendo? Muitas vezes a enfermidade ela vem nos mostrar um novo caminho, ela vem nos tirar de uma situação ociosa que nós estamos vivendo. A enfermidade, Jair, eu costumo dizer nas palestras por onde a gente passa, que a enfermidade é como aquele cachorro do pastor, sabe? O pastor de ovelhas, ele tem 2 cachorros que quando uma ovelha tende a se distanciar do pastor, ele solta um apito, ele faz um som, e o cachorro corre atrás daquela ovelha e tenta cercar ela no primeiro momento, para fazer ela voltar. Se ela insiste em continuar na direção contrária, ele vai dar uma mordidinha nela. E vai aumentando a pressão da mordida na medida que ela resiste. Até que ela, não suportando a dor, ela volta na direção do pastor, do rebanho, para junto do pastor, que é o objetivo. Então a enfermidade, meus irmãos, vocês que estão nos ouvindo agora, muitas vezes é um chamado de Deus, querendo nos aproximar, para que a gente tenha um relacionamento próximo com Deus. Nós precisamos fazer uma viagem introspectiva para dentro de nós mesmos e entendermos por quê. Não dizer assim, o porquê não, porque a gente costuma dizer por que eu fiquei doente, por que eu estou doente. Não, a pergunta é para quê? Que lição essa enfermidade está me trazendo? Porque é uma coisa assim, já é uma negação. Quando eu digo por que eu fiquei doente, eu já estou me colocando numa situação de não aceitação. Questionamento, né? Exatamente. E quando eu coloco para quê, eu estou querendo descobrir. E quando a gente entender o objetivo da visita da dor, aí ela vai embora. O Divaldo Franco disse isso, eu já disse outras vezes aqui. O Divaldo disse assim, quando a doença aparece, eu digo para ela, a hora que eu entender, vamos estabelecer um acordo aqui, a hora que eu entender a razão pela qual a senhora chegou, a senhora vai embora. Ele faz isso, né? Então cabe bem nesse para quê? Para quê? É um alerta, é um alarme que soou, alguma coisa, é como a febre. O que a febre indica no corpo humano? Que há uma infecção, ela é um alerta, aquela campainha que soou, olha, veja aí que tem alguma coisa errada, né? É mais ou menos isso. Perfeitamente, Jair. A dor é o aguilhão que nos impulsiona, né, na senda do trabalho do nosso eu, né? A dor não é uma punição, é lição. É lição, é ensinamento. A gente precisa entender através desse para quê, né? Agora, Jair, na segunda parte, a gente vai liberar aqui a parada que você precisa fazer para dar uns recadinhos. E na segunda parte, a gente vai falar do poder terapêutico do perdão, né? A importância do perdão para que a gente consiga, nós mesmos, curar nossas almas. Logo depois dos recadinhos. Voltamos então com o nosso Caminhos da Luz, ouvindo a explanação do senhor Roberto Bueno, lá da cidade de Pederneiras. Nós temos aqui uma pergunta que levaria naturalmente, daria para fazer um programa inteiro só com a resposta referente a essa pergunta. Mas nós vamos fazer o possível para respondê-la. O ouvinte não se identificou e não há problema nenhum nisso. Então é o seguinte, a pergunta é: por que o aborto é proibido pela lei de Deus, sendo que ele foi responsável pelo dilúvio? Dizimou milhões, segundo a Bíblia. Deus pode, nós não podemos? Essa é a pergunta na forma como ela foi feita.
Então nós vamos passar agora para o professor Roberto e vamos respondê-la assim, como eu disse, de uma forma não tão aprofundada por uma questão de tempo. Tá, viu, Jair? E o amigo ouvinte aí que fez esse questionamento para nós aqui. Porque o aborto é proibido pela lei de Deus? Porque no seu 5º mandamento, a lei de Deus nos recomenda, não matarás. E o não matarás, como a gente frisou aqui, ele é um não matarás, não tem brechas na lei de Deus, né? Mas o Espiritismo, a doutrina espírita, ela não condena as pessoas, porque todos nós que fizeram o aborto, porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio, gente. Nós podemos, como nos diz Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, assim, cada um de nós faz as nossas escolhas. E a doutrina espírita, ela é uma das que mais auxilia, o que a gente mais faz, tem um trabalho na casa espírita, todas as casas espíritas da região, aí na sua cidade, amigo ouvinte, você que fez a pergunta, provavelmente tem uma casa espírita, procura um trabalho que a gente tem que chama atendimento fraterno. E é uma hora de conversa e o irmão com certeza vai receber todas as perguntas, todas as respostas sobre esse tema. Mas para nós espíritas, o dilúvio foi um grande cataclisma, foi um terremoto gigantesco que as águas invadiram aquela região toda, cobrindo tudo, né? É uma coisa localizada, tanto é que não dizimou a vida por todo o planeta. A gente precisa ler a Gênese, né? Pega a Gênese espírita, estuda a Gênese, a própria Gênese da sua religião, eu não sei qual é a sua religião, mas a Gênese do Antigo Testamento, a Gênese espírita, vai nos dar muito material para elucidar esse questionamento. Mas existe 3 pontos básicos para a gente restaurar uma situação quando a gente erra. Por exemplo, imaginemos uma situação hipotética. Eu sou uma mulher, eu cometi um aborto, tá? E eu não sabia. E quando eu cometi o aborto, eu não sabia que era um pecado capital, né? E num momento de desespero, situações que não nos cabe aqui julgar ninguém, meu Deus, nós não estamos julgando ninguém, né? E sim, a doutrina espírita só tem o objetivo de auxiliar as pessoas. E no momento de desespero, eu acabei cometendo um aborto. Hoje eu sei que é um pecado e que foi um atentado contra uma vida. O que fazer? Existem 3 passos. Primeiro, você se arrepender, já está arrependido, né, daquele ato cometido. Segundo, pedir perdão, orar para aquela criaturinha que iria reencarnar e teve o seu projeto de vida adiado, porque ela vai reencarnar do mesmo jeito mais para frente, né? Mas teve por um instante adiado. Terceiro, reparar. Então, de que forma? Olha, mas como é que eu vou reparar se a criança morreu, foi um aborto, ela morreu. Tá, você pode reparar auxiliando outras crianças, indo fazer visita em orfanatos, ajudando na sua rua, no seu bairro, mães que têm bastante crianças e que estão passando por dificuldade financeira, roupinhas, calçados, isso é reparação. Roberto, mas isso vai me perdoar? Irmão, se não te limpar por inteiro, vai atenuar em muito a sua pena. Porque o primeiro passo, como nós dissemos, a gente se arrepende, a gente pede perdão, ora, pede perdão a Deus pelo erro que a gente cometeu, para aquela criaturinha, para aquele espírito que ia reencarnar, que ia nascer, e depois a gente vai reparar, trabalhar, auxiliar outras crianças, ou mesmo os idosos nos asilos, fazer visita. Ah, mas eu não disponho de bens materiais para ajudar nenhuma criança. Vai visitar os velhinhos no asilo, vai conversar com eles de domingo, sabe? A gente faça o bem. O bem faz bem para quem pratica o bem. O bem é nosso advogado por onde quer que a gente vá, tá bom? O senhor colocou muito bem isso, Roberto. A Gênese é um dos livros básicos da doutrina espírita que mostra cientificamente a criação do mundo e todo o seu desenvolvimento, cientificamente. É muito interessante. A outra questão do aborto é que muitas pessoas não entendem. A doutrina espírita esclarece as consequências para a mulher com relação ao aborto. Podem desencadear aí problemas psicológicos,
um arrependimento profundo que desequilibra a pessoa para o resto da vida, e por aí vai. Então não dá para declinar tudo agora. Então essa é a questão. É natural, compreensível até, que a mãe, no caso, a pessoa que foi violentada, ela não queria aquela criança. Então é natural que ela sinta alguma, vamos dizer, até alguma repulsa, uma aversão, né? Mas ela pode, em última instância, doar essa criança, pelo menos, mas permita que ela viva, porque ela não tem, ela é uma, digamos, uma vítima daquela situação. Então fica aí o conselho, mas vamos conversar com alguns dos nossos amigos que aqui vêm, e vamos abordar, e é um assunto sempre pertinente, o assunto do aborto, né? E a questão, algumas questões da Gênese, para que nós possamos esclarecer melhor. É até interessante, a pergunta é muito boa, que serve como ponto de referência para outras explanações. O relógio está correndo, né, senhor Roberto? Vamos lá. Muito rápido, vamos lá. E a gente, só para finalizar esse assunto, a gente pede a todas as pessoas, independente da sua religião, se você é católico, procura o padre, se confessa, fala com ele, com certeza, falar sobre isso pode aliviar bastante o seu coração, essa aflição. Se é evangélico, converse com o seu pastor. Se é espírita, vá até a casa espírita, peça um atendimento fraterno, né? Vai uma conversa amigável e vai ser muito bom, com certeza. Mas a gente não recrimina ninguém. A gente falou do aborto baseando sempre no 5º mandamento da lei de Deus, que é não matarás, e que a lei de Deus não tem brechas. Mas aquelas pessoas que cometeram, evidentemente que continuam sendo amadas e muito por Deus. O Pai nos enxerga como criancinhas, e que a gente erra muito. Mas a gente está crescendo, nós estamos aqui para isso, gente, para crescer e evoluir. E a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? Então, muitas vezes a gente adoece, fica doente, né? E a gente procura os médicos e a gente faz muitos exames, leva lá, vai em vários especialistas e às vezes a gente não acha a causa da nossa dor, né? Então, da onde vem a dor, a enfermidade, quando a gente não localiza? Os médicos, eles cuidam do nosso corpo, né? Uma dor de cabeça, um mal-estar repentino, isso fica em nós nos perturbando e vai aumentando a cada dia, piorando a situação. Nessa situação, a gente corre no hospital, no pronto-socorro, a gente busca a ajuda do médico, Jair. E os médicos vão nos receitar remédio para cuidar do nosso corpo, da nossa dor física, né? Mas e se o problema não está no nosso corpo físico, né? Ele não vai ser resolvido. O médico cuida do corpo físico, né? Tais problemas serão apenas o efeito, porque no corpo físico a gente recebe a dor, é o efeito, que muitas vezes a enfermidade está enraizada na nossa alma. E muito importante o senhor está dizendo, senhor Roberto, que é oportuno dizer também, nos Estados Unidos já há um tratamento, uma vez que a ciência está estudando muitas colocações, afirmações espíritas, a ciência está se aproximando das ideias espíritas, e já existe a busca da cura juntamente com o lado espiritual. Estados Unidos já desenvolvendo bastante isso, de acordo com a religião que a pessoa pratica, eles encaixam as duas coisas, o lado espiritual, o lado físico, buscando a cura integral da pessoa e não o corpo físico apenas. Exatamente, o equilíbrio, né, Jair? Entre essas duas coisas. Né? Nós somos algo mais do que o corpo físico. Se nós somos algo mais que o corpo físico, quem cuida da nossa alma? Uma vez que o médico cuida do nosso corpo, mas se a dor, você faz todos os exames, você vai no médico e não encontra nada, né? E você continua com dor, aonde está essa dor? Ela está na nossa alma. Quem cuida da nossa alma? O médico Jesus, que nos recomendou a terapia do perdão no seu evangelho. Jesus recomendou a gente que praticasse o perdão. Então surge a necessidade de nós aprendermos a trabalhar as nossas emoções. E aí começam a fazer mais sentido as palavras de Jesus quando ele nos recomendou o perdão e o amor ao próximo. E ele nos diz, eu vim para que tenham vida, mas que tenham vida em abundância. E essa vida em abundância que Jesus nos recomenda,
ela é relativa e está ligada à nossa capacidade de perdoar. Ninguém pode ser feliz com o coração cheio de mágoa ou ressentimento. Perdoar alivia, diminui o sofrimento e melhora a qualidade de vida. Aí a pessoa vai dizer, eu quero ser feliz. Você quer ser feliz? O amigo ouvinte que está aí quer ser feliz? Você precisa perdoar. Sabe aquela traição, o amigo que levou a sua namorada, que destruiu o seu casamento, o chefe que você acha que derrubou você no trabalho, você precisa perdoar. Aquela pessoa que num acidente acabou vitimando gravemente alguém da sua família, você precisa perdoar. Perdoar alivia o nosso coração. O perdão é uma doação que você faz a alguém que talvez nem mereça, mas no fundo é uma doação que você faz a si mesmo, porque é você que se liberta. Quando a gente guarda o ressentimento dentro de nós, a gente acaba ficando enfermo, infeliz. A gente fica irradiando essa energia negativa dentro de nós, a ponto de acabar desenvolvendo um câncer, uma doença mais séria. Então, perdoar nos recomenda Jesus, o perdão, o poder terapêutico do perdão que alivia e salva as nossas almas. Jair, nós tínhamos outras coisas para dar continuidade, mas o tempo não nos permite. Eu gostaria aqui de agradecer, estou devolvendo a palavra para você, para fazer as considerações finais, agradecendo a todos os ouvintes que estiveram conosco, que nos acompanharam até agora. Estou devolvendo. Antes de encerrarmos a pergunta, o senhor tem alguma palestra agendada para Jaú? No momento não, eu fiz dia 30 agora aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de Jaú, nessa mesma rua aqui, aqui em cima. No momento não tenho agendado ainda em Jaú, não. Muito bem. Então, eu quero mandar um abraço para um grande amigo, que pelo nome muita gente não reconhecerá, pelo nome oficial, nome de registro, é o Cláudio Borgo. Cláudio Borgo é conhecido agora, muita gente vai identificar, é o Tatim Borgo. Tatim, que ele é conhecido como pedreiro, mas na verdade ele não é um pedreiro, ele é um artista. Eu já vi várias construções que ele restaurou, recuperou num trabalho magnífico. Ele não perde uma edição do nosso Caminhos da Luz, então quero mandar aqui um abraço para o Tatim, para o Cláudio Borgo, e que ele tenha uma ótima semana, um final de semana maravilhoso, e todas as semanas à frente, cada vez melhor, né, senhor Roberto? Com certeza. Um abraço para o Tatim, para todos que estiveram conosco até agora, para o pessoal lá de Pederneiras que nos acompanhou também, e que Jesus nos abençoe ricamente, hoje e sempre. E o pessoal da Suécia lá, uma ótima semana a todos. Olha, o sol está querendo mostrar o seu rosto aqui em Jaú, mas ainda ele está um pouquinho escondido, digamos dessa forma. Bem, vamos encerrando então aqui o nosso Caminhos da Luz. Hoje agradecendo a presença do senhor Roberto Bueno, a audiência de todos vocês. Uma ótima semana a todos. Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina espírita, palavras de otimismo e conforto espiritual, mensagens para uma vida melhor. Caminhos da Luz. Coordenação: Jair Ruiz Martinez.